Na aula de hoje, eu busquei, né, o assunto sobre as coisas, até não consegui achar um título melhor, né, as coisas que levam ao desvio, né, porque existem muitas coisas que podem levar as pessoas para o desvio, mas eu enumerei algumas coisas, né, que eu acredito que sejam o motivo principal, hoje em dia, para o desvio da maioria das pessoas da nação, né. Então, a gente vai enumerar essas coisas, né, e vamos comentar uma a uma, inshallah. Eu enumerei 10 coisas, né, e eu gostaria que vocês prestassem atenção comigo nessas 10 coisas, né, para a gente ver se não estamos caindo em nenhuma dessas coisas. E nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o coração do servo está entre dois dedos do misericordioso, né, de Allah, e que ele mexe no coração como ele quer, entendeu? Como Allah subhanahu wa ta'ala sabe da intenção da pessoa, sabe do coração da pessoa, sabe o que tem dentro desse coração, então Allah subhanahu wa ta'ala ou deixa que a pessoa se desvie, ou encaminha, guia essa pessoa ao caminho correto. Então nós não sabemos, né, se Allah subhanahu wa ta'ala vai nos manter firme até o final da nossa vida. Nós imploramos a Allah que sim, mas a questão do desvio pode ocorrer com qualquer um de nós, né? Imaginem se nós hoje, né, como muçulmanas, não nos imaginamos adorando ídolos, né? Imaginem que o profeta Ibrahim, o profeta Abraão, que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou e trouxe ele como exemplo de monoteísmo, ele implorou a Allah que protegesse ele e a prole dele da adoração a ídolos, subhanallah. E ele era um profeta que foi elogiado por Allah por ser Hanifa Musliman. Hanifa seria a pessoa que é apegada ao Tawhid. Allah elogiou ele como apegado no Tawhid, né? E mesmo assim, ele temia por si mesmo no shirk, né? Temia por si mesmo de cair no shirk, cair na idolatria, cair no desvio. Então, irmãs, infelizmente, ninguém está salvo disso, exceto aqueles que Allah tiver misericórdia. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção, né? E ver se a gente não caiu em alguma dessas coisas. São 10 coisas que, no caso, eu enumerei, né? Claro que existem muitas outras, né? Que pode levar ao desvio, né? Eu enumerei 10 coisas que eu acho principais, o que eu vejo como os maiores motivos que hoje muitas pessoas se desviam, né? Mas como eu falei, esses assuntos, esses 10 aqui, podem chegar a muitos outros motivos também. Pode ter outros motivos também. E também, se a gente fosse pegar cada um desses motivos, dava uma aula. Mas a gente vai tentar resumir, inshallah. A primeira coisa que leva as pessoas ao desvio, o primeiro motivo que leva as pessoas ao desvio é o shaitan. O shaitan é o primeiro de todos os motivos, a primeira de todas as coisas que nos leva ao desvio, né? Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina no Coran, né? Na Sura Al-Falaq, na Sura da Alvorada, no final do Corão, na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a repetir repetir essa sura inúmeras vezes durante o dia. Nos fala que o shaitan, que o demônio, sussurra no coração dos humanos, entre os gênios e os humanos. Então, o shaitan dentre os gênios e o shaitan dentre os humanos. Existem os dois tipos de shaitan. O shaitan dentre os gênios, que é conhecido, e o shaitan dos humanos, que são aqueles que seguem o shaitan. Os humanos que seguem o shaitan são os que também podem sussurrar no coração das pessoas e desviá-las do caminho correto. Então, Allah nos ensina a buscar refúgio nele contra o shaitan, entre os gênios e os humanos, porque eles nos levam ao desvio. Vejam o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão. E lembra-te de quando dissemos aos anjos: prostrai-vos ante Adão. Prostraram-se todos menos Lúcifer, que era um dos gênios.
e que se rebelou contra a ordem do seu Senhor. Tomá-los-eis, pois, juntamente com a sua prole, por protetores em vez de mim, apesar de serem vossos inimigos? Que péssima troca dos iníquos. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Corão que o Shaitan é nosso inimigo. Que o Shaitan, ele está aqui com o objetivo de nos desviar do caminho certo e de nos mandar para o inferno junto com ele. Por raiva, por inveja de Adão. Então, por isso ele disse, jurou que iria fazer com que a prole de Adão, tanto quanto ele pudesse, ele iria desviar essas pessoas e botar elas no inferno. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Corão, o Shaitan é vosso inimigo. O Shaitan é vosso inimigo. Tomem ele como inimigo. Tomem o Shaitan como inimigo. E então, por isso Allah nos pergunta, vocês vão tomar o Shaitan e a sua prole por protetores em vez de mim? Que péssima troca. Então, irmãs, o Shaitan é a primeira causa, o primeiro motivo, a primeira coisa que nos leva para o desvio. O Shaitan. O Shaitan, como ele nos leva para o desvio? Por diversas maneiras, por diversas armadilhas. Né? E por isso Allah subhanahu wa ta'ala só não nos disse para não seguir o Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nos disse, não sigam os passos do Shaitan. Não só não seguir o Shaitan, mas não segue os passos dele. Não segue a nada que ele te encaminhe pouco a pouco ao desvio. Porque o Shaitan leva a pessoa pouco a pouco, né, ao desvio. Realmente, uma desculpa, realmente a Sura Nas, a Sura dos humanos, e a Sura Al-Falaq também, ambas falam, né, sobre os gênios, mas realmente a Sura que eu mencionei é a Sura dos humanos, desculpem. Né? A Sura da Al-Falaq, né, no caso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra que eles estão sempre em conspiração contra nós. Né? Eu acabei me confundindo aqui. Né? Então, o Shaitan está sempre conspirando contra nós. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala na Sura Nas nos ensina como suplicar e buscar refúgio em Allah, né, do desvio do Shaitan. Como que o Shaitan nos desvia? Nos embeleza o haram. Nos embeleza o desvio. Né? A pessoa que cai no desvio, ela não enxerga o haram como haram. Ele tem, pelo Shaitan, ele tem embelezado o desvio. Né? O Shaitan embeleza para ele aquele desvio. Então, pouco a pouco, ele vai entrando no desvio achando que está certo. Né? Então, vejam que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. Allah disse, na Sura dos Ornamentos, mas a quem menoscabar a mensagem do Clemente, destinaremos um demônio que será seu companheiro inseparável. E embora o demônio o desencaminhe da verdadeira senda, crerá que está encaminhado. Então, subhanallah, aquele que se afasta, né, aquele que se afasta da senda de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que se afasta da mensagem de Allah, Allah vai deixar com que o Shaitan desvie ele. Vai deixar com que o Shaitan desvie ele. E ele vai achar que está no caminho certo. Vai achar que está encaminhado. Né? E vejam que o Shaitan, ele vai nos levando aos poucos. Ele tenta nos fazer cair na idolatria. Não conseguiu isso, então ele parte para bid'ah. Não conseguiu isso, ele parte para o pecado maior. Não conseguiu isso, ele parte para o pecado menor. E assim vai indo. Tudo que ele conseguir é lucro. Entendeu? Então, subhanallah, o Shaitan, ele fica dia e noite tentando nos fazer cair no pecado. E nós destruímos o Shaitan quando nós voltamos arrependidos a Allah. Então, irmãos, muito cuidado com o Shaitan, porque ele é nosso inimigo declarado. E amanhã, no dia do juízo final, não vai adiantar a gente botar a culpa no Shaitan. Porque aqui tem, inclusive no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxe o sermão do Shaitan no inferno. Na Sura Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxe o que o Shaitan vai falar para os seus seguidores no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e quando a questão for decidida, Satanás lhes dirá, Deus vos fez uma verdadeira promessa. Assim, eu também vos prometi, porém faltei a minha. Pois não tive autoridade alguma sobre vós, a não ser convocar-vos, e vós me atendestes. Não me reproveis, mas reprovai a vós mesmos.
Não sou o vosso Salvador, nem vós sois os meus. Renego o fato de que me tenhais associado a Deus, e os iníquos sofrerão um doloroso castigo. Então, subhanallah, o Shaitan vai dizer no dia do juízo, eu só chamei vocês e vocês atenderam. Eu só sussurrei e vocês atenderam. Eu só falei. Vocês que fizeram. Vocês que atenderam. Então, irmãos, é uma questão muito delicada. Cuidado com o Shaitan. Cuidado com o Shaitan. Então, pouco a pouco, o Shaitan tenta embelezar o haram para nós, embelezar o desvio para nós, e até o ponto que a gente caia nas armadilhas dele. Então, cuidado com as armadilhas do Shaitan. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto, se eu fosse aumentar ou falar mais sobre esse ponto, eu poderia ficar uma hora, só a nossa aula de hoje sobre isso, né? Sobre o jeito que o Shaitan desvia o ser humano, né? Mas a gente vai tentar pegar resumido para conseguir falar dos 10 pontos que a gente quer falar hoje. A segunda coisa que desvia muitas pessoas, principalmente os convertidos, ou os novos muçulmanos, não só os novos muçulmanos, como os muçulmanos antigos também, mas eu digo porque afeta normalmente os novos muçulmanos, a guerra contra o Islã. A guerra declarada da mídia, né, e de todas as forças da vida terrena, né, contra o Islã. Ataques constantes contra o Islã faz com que as pessoas imaginem que o Islã não é verdade. Faz com que muitas pessoas, o Shaitan, coloque na cabeça das pessoas, né, que o Islã está sendo atacado, o Islã é isso, o Islã é aquilo, o Islã é terrorismo. Essa guerra contra o Islã, tem uma guerra, né, declarada contra o Islã da mídia, né, na qual deturpa os nossos valores, deturpa a nossa crença, deturpa nossas atitudes, né, e mostra para as pessoas uma atitude totalmente diferente do verdadeiro Islã. Então, tudo isso leva muitas vezes alguns muçulmanos mais fracos na fé a se desviarem. Se acham ou se veem numa situação de que todo mundo é contra, né? Então, por que eu vou me manter nessa religião que todo o mundo todo se voltou contra ela, né? Então, isso muitas vezes quando a pessoa diminui a fé dela, e a fé diminui, aumenta e diminui, conforme Allah nos demonstrou no Alcorão. Então, essa guerra contra o Islã, faz com que muitas pessoas achem que o Islã não é a verdade, e por isso, né, existe essa guerra, e então se desviam do caminho certo. Quando, na verdade, é como aquela história, né? A árvore, né, que dá fruto é a que mais leva a pedrada, né? O Islã hoje é atacado, né? Tem essa guerra contra o Islã porque sabem que o Islã é verdade. Sabem que o Islã é uma ameaça para eles no sentido de igualdade, no sentido de que quando nós pegamos um exemplo do Islã, o exemplo do zakat, né? O exemplo do zakat, né? Imaginem se os bancos, né? Imaginem se as pessoas que querem dominar o mundo, né? Os bancos, os juros, tudo isso eles ganham a vida em cima disso. E o Islã proíbe tudo isso. O Islã ordena a igualdade. O Islã ordena a caridade, né? Ordena a bondade, a justiça. E tudo isso é contra os interesses deles. Então, por isso, existe uma guerra, sim, né? Uma guerra declarada contra o Islã. E tudo isso, para mim, né, para todo crente, tem que ser uma prova, né, de que o Islã é a verdade. Quantas religiões existem, né, e não são atacadas? Não são nem sequer mencionadas. Por que o Islã é atacado dessa maneira? Entendeu? Então, esse problema, essa questão da guerra contra o Islã, as pessoas, quando diminuem a fé delas, muitas vezes, se veem numa encurralada e acabam deixando o Islã, ou se desviando do caminho certo, por causa disso. Terceiro ponto, ou a terceira coisa que desvia, né, as pessoas, ou faz as pessoas caírem no desvio, né, é não entender que essa vida é uma vida de teste. Aí nós vemos muitas pessoas que, auzu billah,
dizem, bom, olha só quantas crianças estão morrendo dentre os muçulmanos, olha na guerra o que acontece com os muçulmanos, né? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que isso acontece? Né? Então, a falta de entendimento de que essa vida é um teste, né? Não entender que essa vida é um teste, leva a pessoa ao desvio. Porque a pessoa pensa assim, se estão sofrendo lá, estão morrendo, se Deus está deixando que isso aconteça com eles, é porque Deus não gosta deles. Ou é porque eles estão errados, ou é porque isso, ou por causa daquilo. Ou porque Deus não defende eles. Então, esse tipo de pensamento leva ao kufr, leva à incredulidade. Porque a pessoa que fala esse tipo de coisa, ou pensa esse tipo de coisa, é porque não conhece a realidade da vida terrena. Não sabe o que é a vida terrena. Subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão assim: sabei que a vida terrena é tão somente jogo e diversão, veleidades, mútua vanglória e rivalidade, com respeito à multiplicação de bens e filhos. É como a chuva que compraz aos cultivadores por vivificar a plantação. Logo completa-se o seu crescimento e haverás amarelada e transformada em feno. Na outra vida haverá castigos severos, indulgência e complacência de Deus, que é a vida terrena senão prazer ilusório. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, nos mostra que essa vida terrena é só um teste. Então, o que acontece nessa vida não pode ser colocado na balança. O que acontece nessa vida não quer dizer que Deus está satisfeito ou está insatisfeito com a pessoa. Essa vida é um teste. Então, e quem é a pessoa que sofre mais com os testes? Perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem são as pessoas que mais sofrem com os testes? Ele disse, os profetas. Allah não ama os profetas? Ama os profetas. Mas, subhanallah, eles são os que mais foram testados na vida terrena. Porque vão ter a maior recompensa na outra vida. Então, quando a gente vê uma pessoa que é injusta, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que está fazendo mal, né? E essa pessoa é rica, tem todos os bens, né? Provisórios dessa vida terrena. E a gente olha e diz, bom, mas Deus gosta dessa pessoa. Olha tudo que Deus deu para ela. Deus testou ela com aquelas coisas. Essa vida aqui não é parâmetro para outra vida. Essa vida é teste. E quando perguntaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois dos profetas, quem são as pessoas mais testadas? Aí ele disse, as pessoas que mais se assemelham aos profetas, ou as pessoas que mais seguem os profetas. Então, quanto mais crente tu for, quanto mais tu seguir a religião, mais testado tu vai ser. Isso significa que Allah te ama. Subhanallah. Então, vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: emulai-vos, pois, em obter a indulgência do vosso Senhor e o paraíso cujas dimensões igualam as dos céus e a terra, reservado para aqueles que cede a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. Não assolará desgraça alguma, quer seja na terra, quer seja nas vossas pessoas, que não esteja registrada no livro. Antes mesmo que evidenciemos, sabei que isso é fácil a Deus. Para que não vos desespereis pelos prazeres que vos foram omitidos, nem vos exulteis por aquilo que vos agraciou, porque Deus não aprecia arrogante e jactancioso algum. Então, subhanallah, o que Allah disse nesse versículo? Nos diz que nada que acontece nessa vida terrena está oculto de Allah. Nada do que acontece nessa vida terrena, Allah não tem sabedoria do que está acontecendo. Cada criança que sofre, cada folha que cai, cada coisa que acontece, está escrito no livro. Allah tem conhecimento disso. E Allah tem conhecimento disso. E Allah diz assim, para que não vos desespereis pelos prazeres que vos foram omitidos. Para que a pessoa não fique pensando, por que eu não tenho dinheiro nessa vida terrena? Por que eu não tenho bens materiais nessa vida terrena? Por que eu não tenho isso e aquilo? Por quê? Porque isso é um teste. E nem vos exulteis por aquilo com que vos agraciou. Allah, se nos deu uma coisa, se nos deu uma vida terrena boa, bens, dinheiro, riqueza, é porque está nos testando também. Então, nos omitindo ou nos dando, nos concedendo, nessa vida terrena é teste. O fato de tu não ter e o fato de tu ter algo é teste. Então, irmãs, essa vida é teste. Então, quando a pessoa
fica olhando e querendo botar essa vida como parâmetro para outra vida, dizendo, se Allah nos amasse, nós não estaríamos sofrendo. Não, pelo contrário. Allah nos ama, Allah nos testa. Por quê? Porque na outra vida a recompensa. Quanto mais sofremos aqui, mais apagamos nossos pecados, mais aumentamos nossos degraus perante Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala sabe o verdadeiro parâmetro, não nós. Então, é muito diferente do que nós pensamos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão o que também? Disse assim, jamais acontecerá calamidade alguma senão com a ordem de Deus. Jamais acontecerá calamidade alguma senão com a ordem de Deus. Mas a quem crer em Deus, Ele lhe iluminará o coração, porque Deus é onisciente. Subhanallah. Então, o que acontece? Essa pessoa, todos nós vamos ser testados e somos testados diariamente com calamidades, em pequeno grau ou maior grau, né? Aquele que crer em Deus, aquele que se apega em Deus, Ele lhe iluminará o coração. Vai fazer ele passar desse teste. Vai fazer com que ele não se desvie com esse teste. Então, subhanallah, um dos motivos que mais desvia as pessoas é não entender os testes dessa vida, não entender o objetivo dessa vida. Não entender que essa vida é passageira e tudo que acontece nela não tem importância perante Allah. Só o teste. É o momento a gente ir lá fazer o nosso testinho e entregar para Allah subhanahu wa ta'ala. Na outra vida vem o resultado. Aqui só estamos para o teste. A recompensa e o castigo está na outra vida. O que acontece nessa vida, o que está acontecendo durante essa vida, não pode ser parâmetro para afetar a nossa fé. Então, esse é o terceiro ponto, né, que muitas pessoas se desviam. O quarto ponto, né, é a suposta divergência entre sheikhs, entre sábios, né? Hoje em dia, nós estamos, irmãs, num momento muito delicado da nação, num momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alertou, dizendo que qualquer um, mesmo sem ter conhecimento, falaria de assuntos da religião. Então, infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que se dizem sheikhs, que se dizem sábios, falam da religião com ignorância e desviam muitas pessoas. Então, irmãs, muitas vezes as pessoas pegam um vídeo de um sheikh falando alguma bobagem, um suposto sheikh, né? Falando alguma bobagem que contém desvios, né? E isso acaba desviando ela da senda reta. Então, irmãs, saber de quem nós estamos buscando conhecimento, né? Entender de onde nós buscamos o conhecimento. E nós vamos pegar isso mais num ponto mais adiante, né? Saber as fontes corretas, né? Nós não aceitamos a palavra de ninguém, de nenhum sábio, de nenhum sheikh, sem evidência. As únicas palavras que nós dizemos, ouvimos e obedecemos são as palavras de Allah e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fora isso, se não nos trouxerem, Allah disse isso, o profeta disse isso, tudo é questionável. Mas as palavras de Allah e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não são questionáveis. Então, muito cuidado. Muito cuidado com quem nós buscamos o conhecimento. Muito cuidado com quem a gente considera como sheikh, como quem a gente considera como sábio, né? Que esse sábio tem que estar baseado no Alcorão e na Sunna. Porque se não tiver baseado no Alcorão e na Sunna, então nós não temos que buscar conhecimento com ele, né? Então, muito cuidado com esse ponto. E esse, infelizmente, é um ponto que desvia muita gente. Pessoas que falam com ignorância sobre a religião e desviam muitas pessoas. Quinto ponto, e é um ponto dos mais importantes, quem sabe, um dos mais importantes. Muitas pessoas, na questão da fé, né, tentam justificar assuntos do oculto, do conhecimento do oculto, através de argumentos lógicos. Né, nós temos dois tipos de conhecimento, nós temos dois tipos de argumentos, digamos assim. Né? Nós temos aquilo que é cognoscível e aquilo que é incognoscível. Aquilo que nós vemos e aquele conhecimento que nós vemos
e aquele conhecimento que nós não vemos. Então, por exemplo, nós vemos a criação de Allah no sentido das árvores, do céu, né? Da terra, das plantações, das montanhas. Tudo isso é criação de Allah, né? Do nosso conhecimento cognoscível, ou aquilo que a gente pode ver e pode falar dele. E existe o conhecimento do incognoscível, que é o conhecimento exclusivo de Allah, que é o conhecimento do que vai acontecer na outra vida, que é o conhecimento do que vai acontecer no futuro, que é o conhecimento do que vai acontecer no túmulo, que é o conhecimento que vai acontecer no paraíso e no inferno. Então, esse é o conhecimento do incognoscível, que só Allah possui. Ninguém, exceto Allah, conhece o incognoscível. Então, quando eu tento justificar ou quero argumentos lógicos para justificar o incognoscível, eu me desvio. Eu posso buscar argumentos lógicos para justificar aquilo que eu vejo, né? O cognoscível, a criação de Allah, cognoscível, que eu enxergo, que eu vejo. Mas agora, se eu quero usar da lógica para entender sobre o paraíso e sobre o inferno, ou usar da lógica para entender o que vai acontecer no túmulo, ou usar da lógica para entender o que vai acontecer de como são os anjos, por exemplo, ou como são os gênios. Tudo isso é conhecimento incognoscível, que só Allah conhece. Então, esse assunto não cabe a nós buscar ele, né, tentar achar um argumento lógico, ou querer achar lógica nisso, porque é um conhecimento que nós não temos. Allah nos faz refletir, nos faz pensar, usar argumentos lógicos naquilo que nós podemos ver, naquilo que ele nos deu conhecimento, que é o cognoscível. Nos faz refletir no Alcorão. E por isso que o Alcorão nos faz refletir na criação de Allah. Mas naquilo que nós podemos ver e sentir e podemos enxergar, que é aquilo que está diante de nós. Mas aquilo com relação ao conhecimento do incognoscível, que é aquele conhecimento oculto, que é o conhecimento que só Allah possui, nós não temos por que inventar. Se nós começarmos a inventar e querer usar argumentos lógicos, esses argumentos não vão nos satisfazer, porque nós não temos esse conhecimento, e então vamos cair no desvio. Então, muito cuidado ao falar daquilo que nós não temos conhecimento, do conhecimento da outra vida. Quando Allah, o mensageiro de Allah, nos falam da outra vida, nos falam do paraíso e do inferno, nós dizemos, ouvimos e obedecemos. Porque nós não temos esse conhecimento. Esse é um conhecimento que Allah nos deu. Allah nos diz que no paraíso tem isso, isso e aquilo. Allah nos diz que no inferno tem isso, isso e aquilo. Nós não temos esse conhecimento, exceto aquilo que Allah nos passou. Então, nós não podemos questionar, não podemos tentar achar argumentos lógicos para algo que a gente não tem poder para saber, exceto na outra vida, quando nós estivermos diante dela. Então, esse é o quinto ponto. O sexto, dentre agora o sexto ponto, né, que leva as pessoas, né, ao desvio, e esse é um dos piores, digamos assim, um que mais é comum hoje em dia, é querer compreender o din, ou compreender a religião, o Islã, conforme os nossos desejos. Muitas pessoas querem que o Islã se adeque a elas, aos desejos delas. Muitas pessoas não querem se adequar ao Islã, querem que o Islã se adeque a elas. Querem que o Islã seja como ela quer que seja, né? Quer que o Islã seja os achismos que ela acha que deve ser, entendeu? Então, muitas pessoas querem adequar o Islã aos seus desejos, e é aí que se desviam. É aí que eles se desviam. Então, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, não tens reparado em quem toma por divindade os seus desejos? Então, Allah subhanahu wa ta'ala chama essas pessoas como idólatras. Tomam por divindade quem? Seus desejos. Querem o quê? Querem que o din, que a religião, seja como elas querem. E não como deve ser. Não como Allah quer. É por isso que nós vemos muitas pessoas dizendo: ah, mas eu tenho fé no meu coração. Mas eu rezo do meu jeito. Não. Tu tem que rezar do jeito que Allah quer que tu reze. Não do teu jeito. Porque Allah nos revelou a maneira correta de rezar. Allah nos revelou a maneira correta de adorar a Ele. Então, nós adoramos a Allah como Ele quer, não como nós queremos. Né? Então,
Muitas vezes nós falamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que tal coisa é haram. Ou Allah disse no Corão que tal coisa é haram. Então aí vem a pessoa, mas eu acho que não. Eu acredito. Bom, não tem achismos na religião. Não tem achismos. Eu acho, eu quero. Não. Allah disse isso, o profeta disse isso. Nós seguimos o Islã, nós somos submissos. O muçulmano é ser submisso a Allah. Ou seja, se submete à ordem de Allah, não aos nossos desejos. Então não podemos, irmãos, fazer com que o Islã siga meus desejos. Nós temos que contornar os nossos desejos, fazer com que nossos desejos se submetam ao Islã. Fazer nosso ego se submeter ao Islã. Fazer nosso nafs, né? Nossos desejos se submeterem ao Islã, não o contrário. Então, muitas pessoas querem justificar as coisas, né? Existe uma grande diferença, como eu falei na aula passada, né? A grande diferença entre uma pessoa não conseguir seguir uma ordem de Allah e a pessoa negar essa ordem de Allah, né? Como a gente falou do hijab, por exemplo, que eu trouxe esse exemplo, mas pode ser qualquer outro exemplo, né? De uma ordem clara no Alcorão, né? Allah subhanahu wa ta'ala disse, o hijab, em vários versículos falou que é wajib, é obrigatório, que a mulher deve se cobrir com hijab. Eu não consigo fazer isso. Tudo bem, tu é um ser humano. Tu é um ser humano e tá pecando por não fazer isso, mas pede a Allah que te encaminhe para conseguir fazer isso. Agora, outra coisa diferente é dizer não, o Islã não disse isso. O Alcorão não disse, Allah não disse que é obrigatório o hijab. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero que o Islã siga os meus desejos. Porque eu não desejo usar o hijab, então eu vou botar que o Islã é isso. E é aqui que está o desvio. É aí que entra a incredulidade. É aí que entra a idolatria. É aí que eu tomo por divindade os meus desejos no lugar de Allah. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Muitas pessoas se desviam nisso. Sétimo ponto, né, é a imitação cega dos incrédulos. A imitação cega. Isso acontece muito com a gente, porque a gente mora entre eles, né? Muitos de nós, muitos entre os irmãos, né, que abraçaram o Islã, convivem com uma família de não muçulmanos, né? A imitação cega dos seus costumes, a imitação cega dos seus atos, da sua adoração, nos leva ao desvio. Como é o caso que a gente passou agora, né, da questão do Natal, do Ano Novo. O Islã proíbe tal coisa, é algo haram, totalmente proibido no Islã comemorar o Natal, porque é uma data no qual se diz, né, que nasceu o Filho de Deus, A'udhu Billah. Então, é uma data na qual celebram a idolatria. Proibido para nós comemorarmos algo assim. Então, o fato de seguir a imitação cega dos incrédulos, a imitação cega dos incrédulos nos leva à idolatria, nos leva ao desvio, nos leva a todo tipo de pecado. Então, muita gente, porque se vê morando entre incrédulos, entre pessoas não muçulmanas, então quer seguir seus costumes, sem pensar se isso vai afetar ou não afetar a sua religião. Então, isso, sem dúvida, é um dos motivos que leva a pessoa ao desvio. Outro ponto, né, que eu gostaria de mencionar aqui, que leva ao desvio, né, é a questão da pessoa se apegar à filosofia. Ficar filosofando sobre a criação, sobre como nós devemos pensar, sobre como usar a filosofia no lugar da religião, né, muitas vezes leva ao desvio, né? Quem nos dá o conhecimento a respeito da nossa criação, a respeito do nosso objetivo de vida, a respeito do nosso futuro, é Allah. Allah nos deixou claro isso no Alcorão. Então, buscar muito a filosofia e ficar refletindo através dos filósofos e não através do livro de Allah e dos seus sábios, isso acaba levando a pessoa ao desvio. Então, vejam, por exemplo, uma questão interessante, né, para a gente poder entender um pouco a nossa relação ou a nossa existência nesse mundo, né, refletir um pouquinho, né, sobre a nossa origem, né, e sobre o porquê de estarmos aqui, né. Digamos que, imaginem comigo,
né, um triângulo, tá? Imaginem comigo um triângulo. No topo desse triângulo está Allah. Nas pontas de baixo está o ser humano e na outra ponta de baixo está o universo. Imaginaram? O triângulo, no topo está Allah, o ser humano de um lado e o universo do outro lado. Com esse triângulo, vamos imaginar qual é a ligação de Allah com o ser humano. Qual é a ligação de Allah com o ser humano? Allah foi o criador do ser humano. É o criador. Qual é a ligação do humano com Allah? A adoração. A nossa ligação com Allah é a adoração. Nós somos servos de Allah. Estamos aqui para adorar a Allah. Qual é a ligação de Allah com o universo? Ele é o criador de todo o universo. Qual é a ligação do universo com Allah? A submissão. Allah criou o universo e o universo se submete a Allah. Qual é a ligação do humano com o universo? A reflexão. Allah criou o universo todo para que nós refletíssemos sobre a criação de Allah. E qual é a ligação, né, do universo com o ser humano, né? É o fato de que ele foi criado por Allah para servir o ser humano. Então essa é a ligação, esse triângulo todo, essa é a ligação da nossa existência, né? Nós temos a ligação com Allah, que foi o nosso criador, tanto o criador do ser humano como do universo, e a questão de que nós somos submissos a Allah, somos servos de Allah, e o universo tem a submissão total a Allah, e a nossa ligação com o universo é o fato de que nós refletimos o universo como criatura de Allah, como uma criação de Allah, como prova da existência de Allah, e também o universo serve para servir, ou vem para servir o ser humano nessa existência. Se nós vamos olhar pelo lado da filosofia, né, nos virão com várias teorias e várias questões que fazem a gente pensar, né, em muita coisa, menos em Allah. Querem refletir sem colocar Allah na história, digamos assim. Então, entrar demais na questão da filosofia leva a pessoa ao desvio. Até porque Allah subhanahu wa ta'ala é que tem todas as respostas. Aquelas perguntas, quem sou eu, para onde vou, qual o motivo da minha existência, isso tudo tem no Alcorão e na Sunna. Eu não tenho por que ir atrás dos filósofos se eu tenho Allah para me responder essas perguntas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, na criação dos céus e da terra e na alternância do dia e da noite, há sinais para os sensatos, que mencionam Deus estando em pé, sentados ou deitados, e meditam na criação dos céus e da terra, dizendo, ó Senhor nosso, não criaste isso em vão, glorificado sejas, preserva-nos do tormento infernal. Então, subhanallah, todas essas respostas não estão na filosofia. Todas essas respostas estão no Alcorão e na Sunna. Então, buscar no Alcorão e na Sunna todas essas respostas e tomar cuidado de buscar fora da religião respostas, né, que só Allah pode nos dar. O nono ponto, ou a nona coisa que nos leva ao desvio, né, é buscar o Islã através de outras fontes além do Alcorão e da Sunna, né? Então, o que a gente vê em todos esses grupos desviados? Os grupos que se desviaram da mensagem correta. Não buscaram o Alcorão e a Sunna. Buscaram os seus atos de adoração em atos do fulano e da ciclano, né? Como, digamos, um exemplo, o Maulid, né? A comemoração ou a celebração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi um ato praticado por um homem desviado séculos depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estão seguindo quem? Alcorão e a Sunna? Não. Está seguindo um homem que se desviou. Então, subhanallah, da onde estamos tirando a nossa religião? Qual é a prova que tu tem para que essa adoração é certa ou é errada? Sempre que nós temos algum ato de adoração, ou nos dizem, nós temos que fazer isso,
o Islã nos ordena fazer isso, me traz a prova. Me traz a prova. Aprendam a perguntar isso. Me traz a prova. Eu quero o Alcorão ou a Sunna. Se te trazem prova do Alcorão e da Sunna, algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, algo que a geração que veio após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, então a gente segue. Mas se é algo que foi inventado séculos depois, que não tem nem o profeta, nem o Sahaba, nem Allah no Alcorão diz a respeito disso, nós não devemos seguir. Então, irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou, né? Nos ordenou a nos apegarmos à Sunna, nos apegarmos ao Corão e à Sunna. A Sunna dele e a Sunna dos antecessores virtuosos. Ou seja, a Sunna dos califas que vieram depois dele. A Sunna dos 3 califas que vieram depois dele. Então, subhanallah, segue a guia daqueles que seguiram. Segue a guia daqueles que foram os primeiros a ouvir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a seguir ele. Segue a guia do próprio profeta, segue a guia de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão. Não busca a religião de outras fontes. Buscar a religião de outras fontes leva ao desvio. Leva ao desvio. Então, muito cuidado com um amigo, que nem dizem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado com um amigo, porque a pessoa costuma seguir a religião do seu amigo. Então, se nós temos um amigo desviado, nós pouco a pouco vamos seguir a religião dele. Então, cuidado. Cuidado de onde nos aprendemos a religião, cuidado de onde nós tiramos nossos ritos, cuidado de onde tu está tirando as fontes, né, da tua adoração. Cuidado com cada coisa que tu faz na religião. Aprende a perguntar a fonte. Pergunta a fonte. E assim tu não vai se desviar, inshallah. E por último, 10º ponto, muitas pessoas se desviam do Islã porque acham que as responsabilidades do Islã são muitas. Eu tenho que rezar, eu tenho que botar o hijab, eu tenho que ser bom com meus pais, eu tenho que ser bom com os vizinhos, eu tenho que... né? Tem tantas ordens do Islã que muitas pessoas acabam se sobrecarregando e acham que é mais fácil fugir disso do que seguir. Né? Então vou abandonar tudo, que é mais fácil do que eu seguir. Será mesmo? Voltamos à história da questão de que essa vida toda é um teste. Essa vida toda é um teste. Então, subhanallah, vejam que o halal, ele é extenso. Muitas coisas são halal, a maioria das coisas são halal, exceto o haram. Então, a regra qual é? Tudo é haram? Não, a regra é tudo é halal, exceto o que Allah proibiu. Exceto o que o mensageiro de Allah proibiu. Então, o haram é uma lista pequena, perto da lista enorme de halal. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu a bebida alcoólica, né? E nos proibiu qualquer entorpecente, né? Nos permitiu quantas variedades de sucos, quanta variedade de bebidas, né? Muitas. Mas nos proibiu 1 ou 2 tipos. Da mesma forma, a carne, né? Nos proibiu a carne de porco, nos proibiu o animal que é morto, né? Nos proibiu o sangue, mas nos permitiu quantos tipos de carnes. Então, subhanallah, o halal, ele é amplo, ele é extenso. O haram é uma pequena lista. Então, como o shaitan nos faz enxergar o haram, como tudo é haram, quando na verdade tudo é halal, exceto a pequena parcela de haram. Né? Então, vejam que o Islã, irmãs, o Islã é um guia completo de vida. É um guia completo de vida. Não é somente uma religião, o qual eu rezo e acabou. Não, é um modo de vida. É um código de vida completo, no qual, desde que eu acordo até dormir, eu tenho orientação de como agir. É um código completo de vida. E isso é uma misericórdia de Allah para nós, de que nos ensinou cada ponto na nossa vida em como agir para conseguir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é uma grande misericórdia de Allah sobre nós. Fugir disso só nos leva ao erro, só nos leva à desgraça nessa vida e na outra. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: dize, minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertence a Deus, Senhor do Universo, que não possui parceiro algum, tal me tem sido ordenado, e eu sou o primeiro dos muçulmanos. Então,
Minha vida toda pertence a Allah. Minha morte pertence a Allah. Minhas orações e minhas devoções pertencem a Allah. Então, todo guia completo pertence a Allah. Por que eu não sigo a ordem de Allah? Por que eu não sigo o código que Ele me enviou? Ou a orientação que Ele me enviou de vida? Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse também no Corão, dize ainda, como poderia eu adorar outro Senhor que não fosse Deus, uma vez que Ele é o Senhor de todas as coisas? Então, subhanallah, como eu vou procurar uma outra guia que não seja a guia do meu Criador? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, eis aqui a religião de Deus. Quem melhor que Deus para designar uma religião? Somente a Ele adoramos. Então, quem melhor do que Allah para nos dar um código de vida? Quem melhor do que Allah para nos dar um código com regras de como buscar a felicidade nessa vida e na outra? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, ó fiéis, abraçai o Islã na sua totalidade e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua misericórdia, nos deu um guia completo de vida. Quem abandonar esse guia completo, faz só em prejuízo próprio. Se a pessoa acha que é difícil seguir a religião, saibam que é muito mais difícil deixar ela. É muito mais difícil deixar ela. Porque a consequência vem nessa vida e na outra. E na outra é muito pior do que nessa vida. Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, elogiando os crentes que dizem, ó Senhor nosso, não desvie os nossos corações depois de nos terem iluminados e agracia-nos com a tua misericórdia, porque tu és um munificente por excelência. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre as súplicas que ele mais suplicava era, ó aquele que muda os corações, faz meu coração firme na tua religião. Então, irmãos, eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça firmes na religião dele, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de todo e qualquer desvio, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha na senda reta, que Allah, da mesma maneira que nos uniu na sua obediência hoje, né, nos una amanhã na companhia dos profetas e dos mártires e de todos os virtuosos no paraíso, inshallah. Então, irmãos, se ficou alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Barakallahu fikum, que Allah abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.